Boa tarde a todos. É com grande satisfação que damos início à apresentação desse curso sobre aspectos contábeis e fiscais de encerramento de balanço. Esse curso é repetido todos os anos e tem por finalidade chamar a atenção dos profissionais da área contábil para aqueles principais aspectos em relação aos procedimentos de encerramento de balanço. É lógico que as empresas que são tributadas com base no lucro real já têm que observar todas essas questões ligadas ao encerramento de balanço mensalmente ou trimestralmente. Aquelas que são tributadas com base no lucro real trimestral ou aquelas que são com base no lucro real anual e que se valem do levantamento de balanços de suspensão ou redução dos impostos devido com base nas estimativas mensais. Então, muitos desses aspectos já são analisados mensalmente. Mas sempre é bom dar uma repassada, porque muitas vezes algum ponto pode estar ficando no esquecimento. O primeiro ponto que nós vamos tratar agora diz respeito a perdas no recebimento de crédito, com relação ao contas a receber. Nós temos a legislação atual, que vem desde 7 de outubro de 2014, que trata que tipos de crédito podem ser computados como perdas para fins tributários. Aqui é lógico, essa legislação toda versa sobre o aspecto imposto de renda e contribuição social. Não se aplica para fins dos balanços para societários. Então, para fins de demonstrações financeiras, para fins contábeis e societários, deve ser aplicados os procedimentos previstos na legislação contábil através do CPC, o Comunicado de Pronunciamentos Contábeis, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. O nosso foco aqui é a regra fiscal. Primeiro ponto de perda de recebimento de crédito. Nós temos os créditos sem garantias reais. Então, para créditos sem garantias reais, a legislação atual, ela prevê o reconhecimento de perdas em vários níveis. O primeiro deles diz respeito a créditos de até R$15 mil. Os créditos de até R$15 mil por operação, vencidos há mais de 6 meses, eles podem ser computados como perda a partir do período em que foi configurado esses 6 meses de vencimento. Os créditos de R$15 mil até R$100 mil, vencidos há mais de 12 meses, eles podem ser computados como perdas, independentemente de qualquer procedimento de cobrança judicial. E os créditos acima de R$100 mil, eles podem ser computados como perda, somente aqueles vencidos há mais de 12 meses, mas desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para cobrança. Então, nós temos 3 níveis. Até R$15 mil, vencido há mais de 6 meses, a empresa pode baixar como perda automaticamente. Vencidos há mais de 6 meses, até 12 meses, entre 15 a 100 mil por operação. E acima de 100 mil, vencidos há mais de 12 meses, com processo com cobrança judicial. Esta é a classificação de créditos que podem ser reconhecidos como perdas, os créditos sem garantias reais. Agora nós temos os créditos com garantias reais. Então, créditos com garantia, esses aí, para serem computados como perdas, somente existe 2 classificações. Crédito de até R$50 mil por operação, independentemente de iniciado qualquer procedimento judicial para o seu recebimento. Então, se ele estiver vencido há mais de 24 meses e for de valor até R$50 mil, pode ser computado como perda. É lógico, no exercício ou no período fiscal em que se completar os 24 meses de vencimento. E os créditos com garantia de valor superior a R$50 mil, também vencidos há mais de 24 meses, eles podem ser computados como perda somente quando iniciados e mantidos procedimentos judiciais para o recebimento do crédito. Esses limites de crédito, de valores para reconhecimento como perdas, são os que estão em vigor atualmente. Existem aqueles limites que estavam em vigor até 6 de outubro de 2014. É lógico que, se alguma empresa ainda tem no seu ativo créditos que se caracterizaram como perdas lá até 6 de outubro de 2014, eles, para serem computados, lançados como perda dedutível hoje,
teria que ser observado os limites lá daquela época. Então, como o crédito já venceu e já configurou a perda anterior a 7 de outubro de 2014, para o reconhecimento de perda teria que ser observado os limites daquela época. Os limites daquela época eram outros, né? Eles eram limites bem inferiores. Então, até 6 de outubro de 2014, para ser baixado como perda, vencidos até 6 meses, créditos até R$5 mil. E de 5 a 30 mil reais, vencidos a mais de 12 meses. E acima de 30, desde que iniciado procedimentos judiciais, vencidos a mais de 12 meses. Então, essa regra só vale para aqueles créditos que estavam vencidos lá até 6 de outubro de 2014, dentro desses limites. Então, os valores eram bem inferiores. Mas o que manda hoje, já passados 6 anos, é lógico que a maioria das empresas estão hoje com os limites novos que eu citei no início. Agora, nós vamos tratar sobre crédito com pessoa jurídica declarada falida ou em recuperação judicial. A legislação também prevê que as empresas cuja a situação foi decretada como falido, pode ser computado como perda o valor que foi configurado como irrecuperável. Uma vez decretada a falência, se não há possibilidade de liquidação dos débitos da falida, o valor do crédito pode ser baixado como perda. E no caso das empresas com recuperação judicial, deve ser visto qual é o valor que foi homologado no plano de recuperação de desconto. Então, geralmente, muitas recuperações judiciais é proposta um desconto para pagamento, seja a prazo, à vista ou a médio prazo. Então, esse desconto é o que pode ser computado como perda. Caso contrário, ele fica como cobrança normal, porque a empresa em recuperação judicial ela não é considerada em mora, porque a recuperação judicial é um mecanismo jurídico que permite para as empresas prolongarem as suas dívidas. Então, somente aquele desconto que for proposto e homologado no plano de recuperação é que pode ser computado como perda. Além dessas questões de crédito sem garantias, com garantias e com recuperação judicial e falidos, nós temos também algumas outras regras a serem observadas. Os créditos, não é possível reconhecer como perda de crédito valores a receber de empresas vinculadas, controladora, controladas, coligadas, interligadas, crédito junto a sócios, administradores e seus parentes até terceiro grau. Então, não é permitido pela legislação tributária reconhecer como perda esse tipo de crédito. Por óbvio que o próprio vínculo já quebra aquela questão de independência quanto a possibilidades de cobrança. Nós temos também questão de, outro ponto a ser observado no reconhecimento de perda de crédito, é com relação aos créditos que são suscetíveis à atualização monetária. Os créditos sujeitos à atualização monetária ou de juros, se eles vencidos há mais de 2 meses, o credor ele pode suspender a atualização do crédito. Então, os créditos com vencimento sujeito à atualização, vencidos há mais de 2 meses, desde que a pessoa jurídica tenha tomado providências judiciais para o recebimento do crédito, ela pode suspender a atualização dos créditos. É lógico que nesse caso, quando o credor aciona juridicamente o devedor para cobrar os seus créditos, assim como ele tem o direito de suspender o reconhecimento dos juros ou da atualização, por outro lado, o devedor perde o direito de reconhecer esses juros como despesa dedutível. Então, aqui nós estamos falando do perda de reconhecimento de crédito e tem também um aspecto que afeta também os devedores. Então, assim como a pessoa jurídica credora deixa de reconhecer os juros, a devedora não pode lançá-los como dedutível, uma vez ingressado com o processo. Esses seriam, assim, os principais pontos para reconhecimento de perdas. Agora nós vamos ver sobre os aspectos contábeis para reconhecimento das perdas. Então, nós vimos ali atrás que
existem limites para reconhecimento das perdas, limites de até 15 mil, de 15 mil até 100 e acima de 100, nos limites atuais. Como é que eu faço o reconhecimento dessas perdas? Então, o reconhecimento das perdas, a legislação prevê que os créditos de valor de até 15 mil reais, vencido há mais de 6 meses, eles podem ser reconhecidos como perda com a baixa direta do título da contabilidade para o resultado. Então, a empresa pode fazer a baixa no seu contas a receber definitiva desse crédito, se assim pretender. Se a empresa pretender baixar em definitivo o crédito vencido há mais de 6 meses de até 15 mil, ela baixa e lança em despesa e não precisa fazer nenhum procedimento de controle. Com relação aos créditos de valor superior a 15 até 100 mil reais, para computar como perda dedutível para o imposto de renda e contribuição social, a empresa deve fazer um lançamento contábil dessa perda numa conta retificadora de clientes e manter a cobrança administrativa desses títulos. Ou seja, não pode fazer a baixa definitiva do contas a receber. Essa baixa definitiva, nós vamos ver mais adiante, só pode ser realizada após 5 anos. Então, os créditos com valor superior a 15 mil reais até 100 mil reais, para ser dedutível essa perda, a contabilidade precisa reconhecer o valor numa conta retificadora de clientes, denominada perda de crédito, e contra o resultado, perda de crédito também. Não é possível baixar do contas a receber e é obrigatória a manutenção da cobrança e do controle desses créditos. Aqui vocês podem ver, através desse quadro, então, uma síntese de todos esses aspectos que nós falamos. Então, nós temos os tipos de crédito, espécies de crédito, os valores na legislação vigente até 6 de outubro de 2014, na legislação vigente após 8 de outubro de 2014. Na primeira coluna, nós temos a espécie do crédito, os valores da legislação vigente até 7 de outubro de 2014, os valores da legislação de 8 de outubro para cá e as condições de perda e os procedimentos contábeis. Então, vocês podem ver os créditos sem garantias reais. Na legislação anterior, 5 mil vencidos até 6 meses poderia ser baixado de imediato. De 5 mil até 30 mil vencidos até 1 ano poderia ser baixado, mas desde que registrado em conta redutora do ativo. E mais de 30 mil poderiam ser baixados, vencido há mais de 1 ano, desde que mantida a cobrança judicial e também com registro em conta redutora. E da mesma forma, nós temos os valores dos créditos da operação a partir de 8 de outubro, dentro também sem garantias reais. Então, hoje, que é o limite atual, até 15 mil reais, vencido há mais de 6 meses, baixa direta na conta da conta do ativo contra o resultado. De 15 mil reais até 100 mil reais, vencido há mais de 1 ano, mantida a cobrança administrativa, registro em conta redutora do ativo e no resultado. E superior a 100 mil reais, vencido há mais de 1 ano, desde que mantida a cobrança judicial, registro em conta redutora do ativo. Com garantias reais, até 50 mil reais, vencido até 24 meses, a baixa independente de cobranças judiciais ou administrativas, em conta redutora do ativo. E superior a 50 mil reais, desde que iniciados os procedimentos judiciais. Depois nós temos, então, com o devedor em concordata, recuperação judicial e qualquer outro crédito, que é a mesma regulamentação que temos já apresentado anteriormente. Então, essas são as regras principais para a perda de crédito. O que nós temos de novidade agora aí, com relação, é que a Receita Federal, recentemente, autorizou para que os contribuintes reconheçam como procedimento judicial o protesto. Então, ali onde nós temos as condições para mantida e cobrança administrativa e jurídica, a Receita Federal autoriza que seja utilizado como procedimento, no lugar do procedimento judicial, o protesto. Então, os créditos de valor superior a 100 mil reais, eles podem ser computados como perdas, desde que a empresa mantenha
a prova do protesto. Uma vez protestado o título, eles já podem ser considerados como procedimento equivalente a um procedimento judicial. Essa é uma regra nova instituída pela Receita Federal e que vale a partir de agosto desse ano. É lógico que, com relação aos créditos que são registrados em contas retificadoras do ativo, aqueles de valor superior a R$15 mil atual, a baixa desses créditos em definitivo, ela só pode ser feita após decorridos 5 anos do reconhecimento do lançamento da perda. Então, o que significa? Contribuinte, para baixar o título no seu contas a receber em definitivo, ele só pode fazê-lo após 5 anos do registro da perda. Se a empresa reconhecer a baixa em definitivo do título sem que tenha recebido o título, se ela reconhecer essa baixa em definitivo do seu contas a receber, ela, antes de decorridos 5 anos, ela tem a perda tornada como indedutível e de forma retroativa ao ano em que foi reconheceu a perda. Então, esses seriam os principais aspectos sobre perda de crédito que nós teríamos para tratar com relação ao encerramento de balanço. Qualquer dúvida, os senhores podem fazer consulta através do chat que nós estamos à disposição para responder. Pois bem, vamos tratar agora sobre inventário físico dos estoques. De acordo com a legislação fiscal vigente, a pessoa jurídica é obrigada a fazer a contagem física dos seus estoques a cada encerramento de período fiscal, independentemente dos controles existentes, se é um controle permanente ou não. Então, o legislador estabeleceu que, ao encerramento de cada exercício fiscal, o contribuinte deve fazer a contagem dos seus estoques para fins da confirmação da existência dos estoques. As pessoas jurídicas com balanço trimestral devem fazer o levantamento dos seus inventários a cada encerramento de trimestre, e balanço anual em 31 de dezembro. As empresas que mantêm sistemas de controle permanente, elas se valem desses controles permanentes, mas não desobriga da contagem física periódica. Então, sempre recomendamos que esses procedimentos sejam adotados até mesmo para fins de evitar uma desclassificação do controle dos estoques. Se valer apenas dos controles dos estoques, sem deixar evidenciada a contagem física, é um risco significativo para uma desclassificação, uma vez que se ficar comprovado que os inventários não representam a realidade na data do encerramento do balanço. A contagem física é um procedimento obrigatório exigido pela legislação fiscal, mesmo que mantenha um controle permanente. O reconhecimento das perdas vão ser feito de forma normal e vai ficar evidenciado pelo reconhecimento no sistema, pelo registro dos ajustes positivos ou negativos de perdas. É lógico que nós temos perdas em empresas de atividade industrial, onde o reconhecimento de perda ele fica melhor evidenciado porque as empresas têm baixas de matérias-primas, insumos que são controlados e que muitas vezes ocorre o reconhecimento da perda é mais natural. Agora, as empresas da atividade comercial, o reconhecimento da perda, ela deve ser sempre comprovado de uma forma, se ela é uma perda normal da atividade. A empresa comercial, produto compra, vende, a perda é aquela decorrente do ramo, muitas vezes o roubo, o extravio, mas ela não pode ser nada que fuja do normal. Além do reconhecimento de perda, nós temos a questão da valoração dos estoques. Então, a legislação estabelece critérios de valorização dos estoques. As empresas que possuem sistema permanente de controle de estoque, no caso de mercadorias, matérias-primas, insumos, mercadoria para revenda, vão valorizar esses produtos com base no custo médio de aquisição. Então, uma vez existindo controle permanente, é o custo médio de aquisição. Os produtos em fabricação e acabados, eles serão avaliados pelo custo de produção, no caso, o custo integrado, e esse custo integrado,
ele tem que estar vinculado diretamente com a escrituração contábil. Então, a empresa tem que manter um sistema integrado com a sua contabilidade, que evidencia todas as fases de produção e que chega a um resultado final, que é o custo do produto. Seja ele um custo por ordem de produção, por lote, por item, mas o seu sistema integrado, ele tem que evidenciar toda essa apuração do custo do produto em fabricação e produtos acabados. Então, essas são as regras para as empresas que têm sistema de controle, sistema integrado de controle de estoque. Agora, aquelas empresas que não possuem um sistema integrado de controle de estoque, ou que, mesmo possuindo algum sistema, esse sistema não é confiável ou não pode ser utilizado, aí a legislação estabelece outros critérios para a valoração dos estoques. Então, as mercadorias, as matérias-primas, os insumos e os materiais auxiliares, materiais de embalagem, eles devem ser valorizados com base no custo médio das últimas aquisições. Ou seja, seria diferente do custo médio ponderado aquele que é feito com o sistema integrado. Então, teria que valorizar pelo custo das últimas aquisições que foram feitas de acordo com a quantidade existente no estoque. Os materiais em processamento, eles podem ser valorizados de duas formas. Por 1,5 vezes o maior custo das matérias-primas adquiridas. Então, nesse caso, é necessário que a empresa possua uma planilha de identificação do custo das matérias-primas empregadas naquele processo, 1,5 vezes o custo das matérias-primas, ou por 80% do valor dos produtos acabados, determinado de acordo com a mesma sistemática para quem não possui controle. E os produtos acabados, eles devem ser avaliados em 70% do maior preço de venda, sem excluir o ICMS. Então, as empresas que não possuem sistema de controle permanente dos estoques, ou mesmo possuindo que esse sistema não possa ser utilizado, a valorização dos estoques de produtos materiais em processamento, 1,5 vezes a matéria-prima, ou 80% produto acabado. E o produto acabado em 70% do maior preço de venda, sem excluir ICMS. Aqui, quando fala maior preço de venda no período, é o maior preço de venda no período mesmo. E o legislador, não há nenhuma ressalva e não há nenhuma dispensa ou análise diferenciada. Mesmo que a empresa tenha realizado a venda de um único produto por um preço super alto e que aquela foi uma venda especial, esse é o maior preço de venda, mesmo que ela tenha vendido uma unidade. Ah, mas ela vendeu uma unidade com um preço alto e os outros por R$100 e os outros produtos ela vende na média por 70. O legislador ele estabeleceu 70% do maior preço de venda no período de apuração. Infelizmente é essa a regra que vale e é isso que deve ser observado. E quando fala no período, é o período de apuração. Período, se é balanço trimestral, no trimestre. Se é balanço anual, durante o exercício, de janeiro a dezembro. Então, essas são as regras para a valorização dos estoques. Os estoques de produtos agrícolas, animais ou extrativos, eles podem ser avaliados aos preços correntes de mercado, conforme as práticas usuais em cada tipo de atividade. É lógico que, ao as empresas avaliarem os seus estoques com base no preço de mercado, elas vão reconhecer um ganho de forma automática, já no balanço do encerramento do período, um ganho que não foi realizado. Por isso, a legislação permite que essa valorização dos estoques a preço de mercado, ela pode ser excluída no LALUR para ser tributada só quando da efetiva realização dos estoques. Então, as empresas do ramo agrícola, atividade rural, se avaliarem seus estoques com base no preço de mercado, elas podem optar também por diferir esse ganho entre o custo de produção e o valor de mercado, de acordo com a realização dos estoques.
Ainda dentro do aspecto de inventários, nós temos o livro registro de inventário. Então, o livro registro de inventário é uma obrigação acessória que ela continua obrigatória e que não há nenhuma dispensa. As empresas com balanços trimestrais devem escriturar os seus inventários a cada trimestre. E esses inventários devem ser transcritos na escrituração fiscal digital de ICMS e IPI, de acordo com o período correspondente. Então, o balanço do primeiro trimestre, os inventários devem ser transcritos na FD do mês de maio, do segundo trimestre, do mês de agosto, do terceiro trimestre, do mês de novembro e do quarto trimestre, no mês de fevereiro do ano seguinte. As empresas com balanço anual, elas são obrigadas a escriturar somente o inventário de 31 de dezembro, que vai ser relacionado na FD fiscal do mês de fevereiro do ano seguinte, no bloco H. Mas se as empresas com balanço anual se utilizarem de balanço de suspensão ou redução entre os meses de janeiro a novembro, elas são obrigadas a relacionarem todos os inventários correspondentes a cada mês em que se valeu do balanço de redução ou suspensão. Então, não há nenhuma dispensa de apresentação dos inventários para aqueles balanços daqueles meses em que foi usado o balanço de suspensão ou redução. Usou o balanço de suspensão ou redução, a empresa deve manter nos seus arquivos o relatório com todos os inventários e a valorização que comprova o valor que está registrado naqueles balanços que serviram de base para a redução ou suspensão do imposto de renda. Com relação às empresas do Simples e do lucro presumido, essas também estão obrigadas a escriturar os seus inventários em 31 de dezembro. Então, as empresas do Simples e do lucro presumido é uma obrigação legal. O descumprimento dessa obrigação pode desclassificá-la da opção. As empresas do Simples podem perder o Simples se não tiver o inventário. As empresas do lucro presumido podem perder o lucro presumido se não tiverem inventário. E aí, nesse caso, a regra seria o arbitramento. Então, as empresas, mesmo do Simples e do lucro presumido, são obrigadas a escriturar os inventários de 31 de dezembro de cada ano. Bom, agora vamos tratar sobre crédito tributário, prescrição e compensação. Um dos aspectos importantes de análise de balanço, principalmente em encerramento do exercício, é analisar a qualidade dos ativos, né? E com relação aos créditos tributários, os contadores, os profissionais da área contábil têm que tomar sempre a precaução de verificar se esses créditos não estão prestes a prescrever, ou se já não prescreveram. Como os senhores sabem, a maioria dos créditos tributários, saldos negativos de imposto de renda, contribuição social, pagamento a maior de qualquer tributo federal ou estadual, pagar crédito de PIS e COFINS a ressarcir. Todos esses créditos tributários, eles têm um prazo de prescrição. Se o contribuinte não pedir a restituição ou ressarcimento dentro de 5 anos, há a prescrição do crédito. Então, a recomendação sempre que se faz todos os anos é que sejam revistos aquelas empresas que são detentoras de crédito, revejam para se os seus ativos não estão prestes a prescrever ou se já fizeram o pedido de restituição ou ressarcimento de forma legal de todos os seus créditos que não estão sendo utilizados. Além da análise do aspecto da prescrição, tem também a análise da questão da atualização desses créditos. Os créditos decorrentes de pagamento indevido a maior, eles são passíveis de atualização com base na legislação fiscal, juros Selic. Então, o reconhecimento desses juros deve ser pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. Então, mês a mês é obrigatório reconhecer como receita financeira os juros incidentes sobre os créditos fiscais passíveis de atualização. Um outro aspecto que nós vamos tratar agora é relativo aos contratos de mútuos.
aqueles mútuos, operações de mútuos com pessoas ligadas ou não, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, o que nós temos para destacar sobre os mútuos? A questão da atualização dos mútuos de acordo com os contratos. Então, como via de regra, todos os mútuos devem estar respaldados em contratos, formalizados através de contratos que prevejam o prazo, os juros e a forma de amortização. E o aspecto contábil legal é verificar se esses saldos de mútuos estão sendo atualizados de acordo com os contratos, se eles estão correspondidos de acordo com o contrato. A necessidade de contrato, embora muitos discutam que não há necessidade de contrato formal, mas a Receita Federal, para fins de reconhecimento de despesas financeiras ligado a contratos de mútuo, ela tem exigido a apresentação do contrato. Então, o simples reconhecimento contábil de uma despesa financeira de um mútuo tomado junto a uma empresa coligada, vinculada ou junto a terceiros, por si só, o reconhecimento desses juros, mesmo que tenham sido pagos, a Receita Federal não aceita de forma tranquila. Ela exige a apresentação do contrato, tendo todas as regras para amortização e atualização do débito. Com relação aos mútuos, ainda nós temos um fato muito importante, que é a incidência do imposto de renda na fonte. Então, os mútuos, eles têm a mesma legislação das aplicações financeiras de renda fixa. Então, os mútuos entre empresas do mesmo grupo, vinculadas ou não, pessoas físicas, existe a regra da retenção do imposto de renda na fonte quando do pagamento dos juros. Ou aqueles contratos com prazos de até 180 dias, a retenção do imposto de renda na fonte é de 22,5%. Independentemente se o mutuante, o beneficiário dos juros, for pessoa física ou jurídica, é 22,5%. Se o prazo do contrato for superior a 180 dias e até 360 dias, o imposto de renda na fonte é na alíquota de 20%. E se o contrato for superior a 361 até 720 dias, a alíquota do imposto de renda é de 17,5%. E superior a 720 dias, a alíquota é 15%. Um fator importante para ser destacado aí com relação aos juros é que deve ser levado em consideração o efetivo prazo de pagamento ou resgate do mútuo e não o prazo contratualmente estabelecido. Não basta firmar um contrato onde diga que o prazo do contrato é de 3 anos, se o pagamento do principal e dos juros se der num prazo inferior aos 3 anos, se der num prazo de até 6 meses, por exemplo, mesmo que o contrato preveja que o prazo é 3 anos, a regra vai ser de 22,5%, que é até 180 dias, e não um contrato. Então, o que vale é o prazo efetivamente cumprido, e não o que for formalizado. Por isso é que tem a tabela pelo prazo de até 180 dias, 22,5, de 180 a 360, 20, e assim sucessivamente. Então, deve ser observado o prazo efetivo do mútuo e não o formalmente escrito. Ainda dentro dos mútuos, nós temos também que estar sempre atento para a incidência do IOF. Então, todas as operações de mútuos realizadas entre pessoas vinculadas ou não, físicas ou jurídicas, elas estão sujeitas à incidência do IOF. O IOF, como nós sabemos, existe 2 metodologias de cálculo. O IOF calculado de uma forma antecipada, onde o recolhimento do IOF se dá quando da liberação do empréstimo. Então, a mutuante tem que recolher o IOF quando faz o empréstimo, quando o empréstimo for por valor certo e prazo certo. Então, o recolhimento é antecipado. Quando o empréstimo for por prazo indeterminado e o valor não for um valor determinado,
Nesse caso, o cálculo do IOF se dá pelo sistema de conta corrente mensal, saldo devedor diário. E aí, nesse caso, o recolhimento sempre é mensal. Então, o IOF deve ser observado o cumprimento da obrigação do recolhimento do IOF por parte das empresas mutuantes, pessoa jurídica. E a alíquota do IOF, nós temos duas alíquotas. O IOF entre pessoas jurídicas, que é uma alíquota anual de 1,5%, e equivale a uma alíquota diária de 0,041% ao dia. E se for mútuo de pessoa jurídica para pessoa física, a alíquota dobra. É 3% ao ano, mas a alíquota diária é de 0,0082% ao dia, 82% ao dia. Além do cálculo da cobrança da incidência diária, nós temos o IOF, o acréscimo adicional a cada mútuo ou a cada aumento do saldo devedor diário, que é um adicional de 0,38%, independentemente do prazo. No caso do IOF ainda, aqueles contratos com prazo superior a 365 dias, e só vale para os contratos com valor certo e prazo certo, o IOF, quando o prazo for superior a 365 dias, o IOF fica limitado ao prazo de 365 dias, ou seja, um empréstimo realizado por 2 anos, com valor certo e prazo certo, o IOF devido será de apenas 365 dias, mesmo que o contrato preveja 2 anos. Porque nos casos de contratos com valor certo e prazo certo, o legislador estabeleceu que a alíquota máxima está limitada a 365 dias. Pois bem, vamos tratar agora sobre o ativo imobilizado, alguns aspectos relacionados aos bens do ativo imobilizado. O primeiro dele é a questão do valor de imobilização, bens de pequeno valor com vida útil inferior a 1 ano. Desde janeiro de 2015, os bens de pequeno valor ou de prazo de vida útil inferior a 1 ano, a empresa pode reconhecer como despesa os valores de até R$ 1.200. Os valores de até R$ 1.200, as aquisições para ativo imobilizado de até R$ 1.200, elas podem ser contabilizadas diretamente em despesa, independente do prazo de vida útil. É lógico que se o bem for adquirido com prazo de vida útil inferior a 1 ano, independente do valor, ele pode ser lançado também em despesa. Mas nesse caso aqui, vamos supor que é um bem que tem vida útil superior a 1 ano, mas o seu valor é até R$ 1.200, ele pode ser lançado em despesa. No caso, esse limite de R$ 1.200, ele se aplica de forma individual. É lógico que se a empresa fizer uma aquisição de conjuntos de bens, o exemplo mais claro que se dá, vamos supor, se adquirir uma cadeira por R$ 600, R$ 700 ou R$ 1.000, adquiriu só uma cadeira, essa cadeira pode ser lançada em despesa. Agora, se a empresa adquirir um conjunto de cadeiras, adquirir 10 cadeiras, 20 cadeiras, e esse conjunto ultrapassar os 1.200, aí deve ser imobilizado, aí não vale a análise individual. Então, essa é a regra dos bens de pequenos valores. Depois nós temos a questão, ainda dentro do ativo imobilizado, sobre despesas de conservação de bens e instalações. Então, como regra geral, os gastos com conservação e manutenção, eles são despesas operacionais, ou pode ser lançado como custo. É lógico que sempre que esses gastos, esse desembolso, não resultarem em aumento da vida útil, prevista para a aquisição do bem. Por quê? Sempre que a empresa realizar gastos com conservação, manutenção ou uma reforma que resulte no aumento da vida útil inicialmente prevista para o bem, esses gastos estão sujeitos à ativação. Então, parte desses valores serão imobilizados. Qual é a regra que a legislação estabelece? Se o gasto com conservação, manutenção ou reforma resultar aumento da vida útil superior a 1 ano, a empresa deve incorporar no ativo imobilizado uma parcela do gasto. Como é que se calcula essa parcela do gasto? Seria a aplicação da taxa da depreciação incorrida do bem até a data do gasto com conservação ou manutenção ou reforma,
Essa taxa de depreciação incorrida até a data desse desembolso deve ser aplicada sobre o gasto. E este é o valor que vai ser ativado. Ou seja, a parcela que não foi depreciada do bem que não foi depreciada, a empresa pode automaticamente reconhecer como despesa do exercício. Bom, como vocês estão vendo agora, então, através desse quadro, para melhor exemplificar o que foi dito sobre gasto com conservação, manutenção e reforma sujeita à imobilização, desde que tenha provocado um aumento da vida útil superior a 1 ano no bem, nós temos um exemplo. Vamos supor que o valor original de um bem era R$40 mil. Até a data que foi feita o gasto com a manutenção e reforma, a empresa já tinha depreciado 24 mil, 60%. E ainda faltava depreciar 40%. Vamos supor que esse bem, com a reforma desse bem, ele aumentou a vida útil do bem. Em vez de mais 4 anos, o novo prazo de vida útil dele passou para 6 anos. Então, nesse caso, como ocorreu um aumento de vida útil previsto inicialmente para o bem, a empresa está obrigada a fazer a imobilização da parte da reforma que provocou esse aumento de vida útil. E essa reforma, vamos supor que tenha sido um gasto de R$5 mil. Qual é o valor que a empresa vai ativar? Como ela vai lançar como despesa do exercício a parcela a depreciar, que é os 40%. Então, 40% de 5 mil é 2 mil. Essa parcela vai direto em despesa, porque a empresa ainda não depreciou, está lá no ativo. E a parcela que já foi depreciada, que é os 60%, que dá 3 mil, vai ser imobilizado. Esse é o cálculo que o legislador prevê para todos aqueles gastos com reformas, conservação, manutenção de bens do ativo imobilizado, que tenham provocado aumento de vida útil. Essa regra vale para qualquer bem, qualquer ativo, não tem distinção. O espírito do legislador, aqui, se nós analisarmos, é bem simples. Lança-se em despesa a parcela que ainda está no ativo e a imobiliza a parcela que já foi depreciada. Esse é o raciocínio do legislador. Agora vamos tratar sobre taxas de depreciação. Existe a depreciação contábil, para fins contábeis, que é a legislação societária, e aqui nós vamos tratar sobre a taxa de depreciação fiscal. As taxas de depreciação fiscais, elas permanecem de acordo com a Instrução 1700/2017 e elas são taxas que já estão em vigor há vários anos, mesmo com as alterações dos CPCs sobre a escrituração contábil, depreciação, valor residual, elas permanecem para fins fiscais vigentes. Então, a pessoa jurídica ela pode usar para fins contábeis uma taxa de depreciação societária que é diferente da fiscal. Mas aqui nós estamos tratando da taxa fiscal. E a taxa fiscal, elas permanecem de acordo com a Instrução 1700, que já são vigentes de vários anos. Bens imóveis 4%, correias transportadoras 50%, veículos 20%, caminhões 25%, computadores 20%, móveis e utensílios 10%, máquinas e equipamentos 10% ao ano. Então, essas taxas de depreciação, elas continuam em vigor, de acordo com o que está lá no anexo da Instrução 1700. E é lógico, como eu disse, para fins contábeis, a empresa pode usar uma depreciação diferente, uma taxa diferente. E a diferenciação entre a taxa fiscal e a taxa societária vai se dar via ajuste no LALUR, através de exclusão ou adição. Sempre que a depreciação fiscal do bem for maior que a depreciação societária, a empresa pode fazer um complemento de exclusão no LALUR. E sempre que a depreciação societária for maior que a depreciação fiscal do bem, a empresa deverá fazer uma adição no LALUR e no LACS. Agora, com relação aos bens usados. Então, para fins fiscais, os bens usados, eles têm uma regra própria para depreciação, para fins fiscais. A empresa poderá depreciar com base no maior prazo de vida útil entre os seguintes. Maior prazo de vida útil. Metade do prazo de vida útil admissível para o bem adquirido novo,
ou pelo prazo restante de vida útil do bem, considerando a sua aquisição original. Então, se a empresa adquirir um bem usado, ela vai ter dois critérios, ou a metade da vida útil admissível, ou a do restante, de acordo com a aquisição original. É lógico que para ela se valer da aquisição, do restante da aquisição original, ela vai ter que ter a informação prestada por quem comprou o bem, quem lhe vendeu, quando ele adquiriu, para poder fazer essa avaliação. Mas é essa a regra que vale para bens usados. Nós temos também a depreciação acelerada por turnos de operação. As empresas podem reconhecer na escrituração contábil, fazer, ou para fins fiscais, a depreciação por turnos. A taxa de depreciação vigente, ela prevê um turno de 8 horas. Para 2 turnos de 8 horas, ela pode utilizar a taxa, 1,5 vezes a taxa normal. E para turnos de 3 horas, 3 turnos de 8 horas, seria 2 vezes a taxa prevista. Então, é lógico que para se valer da depreciação por turnos, a empresa precisa manter a comprovação de trabalho em 2 turnos ou 3 turnos de 8 horas. E essa comprovação se dá pelo controle da produção, folha de pagamento, relógio ponto, controles próprios das máquinas, e a depreciação acelerada por turnos, ela só vale para os bens efetivamente que estão operando nesses turnos. Ela não pode ser aplicada de forma geral para todos os bens da empresa de forma indistinta. Ela só pode ser aplicada para os bens que comprovadamente trabalharam 2 turnos ou 3 turnos. Nós temos também agora sobre depreciação acelerada incentivada. Hoje nós temos poucos casos de depreciação acelerada incentivada. Nós temos depreciação acelerada incentivada atividade rural, onde pode ser depreciado em 100% os bens. Então, os bens da atividade rural, máquinas agrícolas, tratores, implementos, eles podem ser depreciados 100% no ano da aquisição, de forma imediata. E essa depreciação acelerada se dá via LALUR, exclusão no LALUR da depreciação, o valor de aquisição menos a depreciação contábil, exclui e deprecia 100% via LALUR e LACS. Nós temos também os bens para inovação tecnológica. Em alguns casos, nós temos a depreciação também, a depreciação inovação tecnológica, também a depreciação integral no ano da aquisição, e via LALUR também. Nós temos também alguns casos ainda em vigor, em vigente para algumas empresas, a depreciação incentivada de veículos, somente para aqueles veículos que foram adquiridos entre 1º de setembro de 2012 e 31 de dezembro de 2012. Então, essa depreciação, ela também deverá ser feita via LALUR e equivale à multiplicação por 3 do encargo normal. É lógico que os bens que foram adquiridos em 2012, hoje muitos deles já estão 100% depreciados. Então, essas empresas que se valeram desse benefício, elas devem tomar o cuidado que agora já chegou o momento de fazer a reversão, ou seja, a adição da depreciação acelerada que foi feita em períodos anteriores e que estão revertendo agora. Toda a depreciação acelerada ela é controlada, como eu disse, via LALUR. LALUR e o LACS. Na parte B. E uma vez depreciado o bem 100% para fins fiscais, tanto via contábil, escrituração contábil e fiscal, a partir do momento em que a empresa continuar depreciando para fins contábeis um bem que já foi depreciado 100% para fins fiscais, ela deve começar a reverter essas depreciações via adição no LALUR. Ou seja, não tem como manter como dedutível uma depreciação contábil, mesmo que observadas as taxas fiscais normais, de um bem que já foi depreciado fiscalmente 100%. Bom, pessoal, agora nós vamos tratar sobre investimentos. Tá? Com relação ao investimento, os cuidados que devemos tomar no encerramento das demonstrações financeiras de cada período fiscal é da equivalência patrimonial de investimentos que estão sujeitos a esse método de avaliação.
E hoje, qual é os investimentos que estão sujeitos ao método de equivalência patrimonial? Estão sujeitos à equivalência os investimentos relevantes em controladas ou coligadas, sobre os quais a pessoa jurídica tenha influência significativa. O que se considera como influência significativa? Considera-se influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participação nas decisões da política financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. Se ela for controlada, automaticamente já tem influência significativa. Se ela não controla, mas participa das decisões política e financeira, então ela tem influência significativa. Então ela tem a avaliar pelo método de equivalência. E também, ainda com relação à influência significativa, o legislador estabeleceu que é presumida a influência significativa quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital votante da investida, mesmo sem controlá-la. Então, aqueles investimentos de participação de 20% ou mais estão automaticamente sujeitas à avaliação no encerramento de cada exercício pelo método de equivalência patrimonial. Então, qual é a importância de observar o método, ou verificar se a empresa está ou não obrigada à equivalência patrimonial? É a correta avaliação dos seus investimentos. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa que está obrigada a fazer o método de equivalência patrimonial do investimento e não o faz. Se esse investimento tem lucro, ela está perdendo custo, ou seja, ela está deixando de reconhecer um aumento do custo do investimento de uma forma isenta, que é uma equivalência patrimonial positiva, que é não tributável e que aumenta o custo. Mas, por outro lado, se a empresa investida está dando prejuízo, a empresa está indevidamente deixando no seu ativo um ativo por um valor fiscal superior ao que deveria ser, porque se ela tivesse reconhecido a equivalência patrimonial negativa, essa equivalência patrimonial negativa reduz o investimento e, por óbvio, é uma despesa indedutível. Então, essa é a importância de observar corretamente o método de equivalência patrimonial e verificar quais investimentos estão sujeitos a esse tipo de avaliação. Com relação aos investimentos avaliados pelo custo, não há maiores dificuldades. O reconhecimento ele se mantém pelo custo de aquisição, com a única aspecto a ser observado é que no caso da incorporação de lucros por parte da investida, a empresa ela deve incorporar esses lucros ao custo do investimento e lançar esses lucros como lucros isentos, que é não tributável. Então, também deve ser observado corretamente para que a empresa não perca o direito de aumentar o custo do seu investimento com lucros isentos, que quando na alienação vai ter o benefício fiscal. Bom, agora vamos tratar sobre provisões dedutíveis. Na legislação tributária federal atual, quais são as provisões que são dedutíveis para fins fiscais? A primeira delas é a provisão de férias, a provisão para 13º, sendo que tanto a provisão para férias como 13º acompanham os seus encargos previdenciários, então, Fundo de Garantia, INSS. Também são dedutíveis provisões técnicas das seguradoras e entidades relacionadas. E também são dedutíveis as provisões para perdas de estoques de livro, no caso das empresas editoras e livrarias. Então, estas são basicamente as provisões dedutíveis. Então, o legislador estabeleceu que essas são as provisões dedutíveis. As demais provisões, seja que título for, elas são todas indedutíveis e devem ser adicionadas no LALUR para exclusão quando da reversão. Agora nós vamos tratar sobre juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio é um mecanismo tributário que possibilita benefício fiscal para as empresas que são eminentemente constituídas por sócios, pessoas físicas. Então, sempre que uma pessoa jurídica tiver no seu quadro societário pessoas físicas, certamente haverá uma vantagem para, se nós analisarmos
conjuntamente a sociedade e os sócios, haverá uma vantagem conjunta. É lógico que se houver sócios investidores e que não possuem nenhuma relação familiar, a vantagem vai ficar para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica que lança o juro sobre capital próprio, ela tem um benefício. Ela lança o juro que abate um lucro que é tributado a 34% e ela recolhe para a Receita Federal, a título de imposto de renda, 15% tão somente. O juro sobre capital próprio, ele deve ser calculado sobre as contas de capital social, reservas de capital, reservas de lucro, deduzido das ações em tesouraria e dos prejuízos acumulados. Essa é a base de cálculo do juro sobre capital próprio, ou seja, não integra a base de cálculo do juro sobre capital próprio todas aquelas reservas e ajustes que são realizados únicamente e exclusivamente para fins societários. Então, ajustes de avaliação patrimonial, reavaliações que, se porventura ainda existirem, todos os ajustes societários de patrimônio líquido, eles não são base para a cálculo do juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio tem como referencial a TJLP e é um cálculo que deve ser feito de forma diária, ou seja, o cálculo dos juros é diário, pro rata dia, e não deve ser levado em consideração o lucro do próprio exercício. Então, sempre é tomado por base o patrimônio líquido existente no período fiscal anterior e apurado de forma pro rata dia. Se durante o período fiscal ocorreram distribuições de lucros, essas distribuições de lucro elas vão afetar o cálculo do juros sobre o capital próprio, que vai reduzir o patrimônio e, por óbvio, vai reduzir o valor dos juros. E, como eu disse, o juros sobre capital próprio, ele pode ser computado como despesa financeira dedutível limitado. Existe uma limitação. É dedutível o juros sobre capital próprio se até 50% do lucro líquido do exercício antes do imposto de renda e dos próprios juros. Então, o lucro do exercício antes do imposto de renda e do próprio juro, calculou 50%, se o juro sobre capital próprio for até esse valor, ele é 100% dedutível. Se ele ultrapassar, o que ultrapassar é indedutível. Ou a empresa pode também fazer esse cálculo tomando por base 50% dos lucros acumulados ou reserva de lucros de períodos anteriores. O que significa, dos dois, o maior. A pessoa jurídica tem esse benefício. Se o 50% do lucro do exercício é menor do que 50% das reservas de lucro, ela ainda pode se valer dos 50% da reserva de lucro. Então, sempre o juros sobre capital próprio fica limitado a um desses dois parâmetros, dos dois, o maior. A alíquota do imposto de tributação do juros sobre capital próprio é de 15%. Tá? E o imposto de renda deve ser recolhido até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do fato gerador. Então, sempre tomar o cuidado que o fato gerador é por decêndio e não mensal. Então, o terceiro dia útil. Tem o benefício, como eu disse antes, de reduzir um lucro tributado a 34 contra um valor que é tributado a 15 pela pessoa jurídica. Os códigos de recolhimento dos juros sobre capital próprio, 57,06 para beneficiários residentes no Brasil e 94,53 para beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. Então, essas são as regras de juros sobre capital próprio. Agora nós vamos ver a questão sobre variações cambiais ativas e passivas. Como regra geral, as variações cambiais, elas são dedutíveis ou tributáveis. Se for passivas é dedutível, ativa é tributável, de acordo com o regime de caixa. Essa é a regra geral. A pessoa jurídica ela pode optar por reconhecer as variações cambiais pelo regime de competência, mas para fazê-lo assim, ela deve se manifestar na DCTF do mês de janeiro de cada ano. Então, sempre é importante verificar se a opção feita no mês de janeiro, ela é a opção que está sendo considerada nos cálculos para fins de apuração do lucro real e da contribuição social. Foi regime de caixa ou competência? Se for regime de caixa,
a empresa tem umas formalidades a mais a serem cumpridas. Porque para fins contábeis, as variações cambiais elas são reconhecidas sempre pelo regime de competência. Mas se por acaso, lá no mês de janeiro, ao ser feita a opção, foi marcado o regime de caixa, nesse caso, a empresa deverá fazer todos os controles das variações cambiais por operação durante todo o ano, para apurar a variação cambial passiva dedutível, só quando da liquidação, ou a variação cambial ativa tributável, só quando da liquidação, do recebimento também. Então, com relação às variações cambiais, a regra geral é regime de caixa e para fazer opção pela competência, a empresa deve se manifestar de forma expressa na DCTF de janeiro. Uma vez marcado a opção na DCTF, não há como retificá-la durante o ano. Essa opção não é passível de retificação, o sistema da Receita não aceita. E essa opção de tributação das variações cambiais pelo regime de caixa ou competência, ela vale inclusive para lucro presumido ou arbitrado. Aquelas empresas que optaram pelo regime de caixa e que pretendem no ano seguinte mudar para a competência, elas têm que tomar o cuidado de, no mês de dezembro, fazer os ajustes para a mudança para o regime de competência. E esses ajustes correspondem ao quê? Correspondem a oferecimento à tributação integral no balanço de dezembro de toda a variação cambial ativa ainda não realizada até 31 de dezembro. E a exclusão no LALURA, no LACS, de toda a variação cambial passiva ainda não paga, liquidada até 31 de dezembro. Então, as empresas que estão no regime de caixa, que pretendem mudar para a competência, têm que fazer esses ajustes no exercício anterior ao da mudança do regime de tributação. Bom, agora nós vamos tratar sobre as aplicações financeiras renda variável. Vamos falar sobre ganhos e perdas de operações day trade e renda variável. São indedutíveis, devendo, portanto, ser adicionada ao lucro líquido para a determinação do lucro real. As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia, day trade, realizadas em mercado de renda fixa ou variável. Então, essas perdas day trade e as perdas em operações realizadas no mercado de renda variável, inclusive o swap, que excederem aos ganhos auferidos nas mesmas operações. Então, as perdas em day trade são indedutíveis. E as perdas de renda variável, isso inclusive o swap, elas são indedutíveis só o que excede aos ganhos auferidos no mesmo período. É lógico que sempre que a pessoa jurídica tiver perda num período de swap ou de renda variável e ela adicionar essas perdas, elas não são definitivas. Essas parcelas das perdas verificadas num período e que são adicionadas, elas poderão ser excluídas na determinação do lucro real dos períodos fiscais subsequentes, quando apurados ganhos de renda variável ou swap. Então, as perdas de day trade são indedutíveis de forma definitiva e as de renda variável e swap, a indedutibilidade é no período do reconhecimento da perda, podendo ser recuperada essa perda nos exercícios subsequentes, quando auferidos lucros também em renda variável e swap. Agora vamos tratar sobre brindes e doações. Como regra geral, os brindes e doações são todos indedutíveis para fins do imposto de renda e da contribuição social. Não há como se fazer qualquer conotação de vincular os brindes e doações como despesas de propaganda ou qualquer coisa. A Receita Federal, uma vez classificado como brindes e doações, essas despesas são indedutíveis e não há qualquer condição de torná-la dedutível, porque para a dedutibilidade de brindes, a legislação estabelece que eles não se equivalem à propaganda, mesmo que seja bens de diminuto valor,
mesmo que sejam bens promocionais, uma vez classificados como brindes, são indedutíveis. Para a empresa contabilizar um brinde como despesa dedutível, ela teria que transformá-lo numa propaganda institucional. Então, se for através de propaganda, com a contratação de empresas de propaganda que fazem a propaganda e através dessa propaganda é que são distribuídos alguns produtos ou brindes institucionais, nesse caso vai ser rotulado como propaganda. Mas a entrega direta pela pessoa jurídica de bens, brindes ou doações de forma liberalidade, é indedutível para fins do imposto de renda. As doações indedutíveis são poucas que nós temos. Quais são as doações dedutíveis? As doações dedutíveis são aquelas destinadas a instituições de ensino e pesquisa autorizadas por lei federal e que atendam dispostos no inciso 1 e 2 do artigo 213 da Constituição Federal. Quais sejam? Que comprove a finalidade não lucrativa e que aplique os excedentes financeiros em educação e que assegure a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou poder público no caso de encerramento da atividade. A dedutibilidade dessas despesas de doação está limitada a 1,5% do lucro operacional antes da dedução da própria doação. Também são dedutíveis doações destinadas a entidades civis sem fins lucrativos que prestem serviço gratuito a empregados ou à comunidade. Nesse caso, essas doações estão limitadas a 2% do lucro operacional antes de ser computada a própria doação. E também são dedutíveis as doações destinadas às organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIP. E também nós temos como dedutível as doações ou patrocínio de caráter cultural ou artístico na forma dos artigos 25 ou 26, ou seja, dos projetos culturais. Doações indedutíveis. Quais são as doações indedutíveis? As doações para o Fundo Municipal, Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, as doações de patrocínio de caráter cultural ou artístico do artigo 18 da Lei 8.313, da Lei Rouanet, e as demais doações, inclusive partidos políticos, são consideradas como indedutíveis. Olá, boa tarde. Meu nome é Maurício, para todos. Sou integrante do quadro de funcionários da CCA Bernardon e, a partir de então, passarei a dar seguimento ao curso dos aspectos contábeis e fiscais do encerramento do balanço. O primeiro ponto que irei abordar diz a respeito do tratamento a ser abordado na apuração do lucro real com relação à remuneração indireta dada a administradores, consultores, gerentes e outras pessoas ligadas à pessoa jurídica. Bem, o regulamento do imposto de renda, lá no artigo 369, dispõe que os benefícios indiretos dados a essas pessoas serão tratados de forma dedutível apenas quando forem identificados e individualizados os beneficiários. Porém, caso não forem identificados de forma individualizada os beneficiários, essas despesas serão consideradas indedutíveis, sendo que, além de ter que adicionar no lucro real essas despesas, a pessoa jurídica deverá também recolher o imposto de renda na fonte de forma exclusiva, mediante a aplicação da alíquota de 35%, conforme previsto lá no artigo 730 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, o que considerar a remuneração indireta dos beneficiários? As contraprestações de leasing, aluguel, depreciação, conservação e manutenção de veículos e imóveis utilizados por essas pessoas. Também serão considerados benefícios e vantagens concedidos de forma indireta aqueles benefícios pagos de forma direta ou indireta referentes à aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização fora do estabelecimento da empresa, os pagamentos relativos a clubes e assemelhados e os salários respectivos em cargos sociais de empregados postos à disposição dessas pessoas. Outro ponto que devemos chamar a atenção aqui diz respeito àquelas despesas que são lançadas com frequência na escrituração contábil da pessoa jurídica, mas que, por não haver documentos que comprovem aquela despesa, acabam sendo adicionados na apuração do lucro real. No entanto, mesmo que essa despesa seja adicionada,
nada impede que o fisco, numa hipótese de uma determinada fiscalização, venha cobrar o imposto na fonte de forma exclusiva, que é aquele previsto no artigo 730, que deverá ser recolhido 35% sobre a despesa, devendo ainda a base de cálculo do imposto ser reajustada, o que acaba ensejando uma carga tributária de 53,84%. O próximo ponto que irei abordar agora diz a respeito ao tratamento a ser observado com relação às despesas com multas incorridas pela pessoa jurídica, referentes a infrações fiscais e também para as transgressões da legislação não tributária. Conforme previsto lá no artigo 352 do Regulamento do Imposto de Renda, não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo. O que vem a ser a multa compensatória? É aquela que visa compensar o sujeito ativo pelo prejuízo suportado em virtude do atraso no pagamento. A título de exemplo, temos a multa de mora por recolhimento fora do prazo ou até mesmo a multa por apresentação espontânea fora do prazo de uma obrigação acessória. A título de exemplo, temos a DCTF. Já a multa punitiva é aquela que visa punir o sujeito passivo pela falta cometida. Então, nesse caso, podemos citar as multas relativas ao lançamento de ofício, decorrente de alguma receita que não foi oferecida à tributação. Também se encaixa aqui nas multas punitivas aquelas decorrentes da infração de lei não tributária, por exemplo, multa de trânsito ou multa ambiental, entre outras. Dando seguimento agora no curso, irei abordar sobre rendimentos, lucros e ganhos de capital auferidos no exterior. Conforme a regra, em 31 de dezembro de cada ano calendário, independente se o lucro real é apurado de forma anual ou trimestral, a pessoa jurídica deverá proceder com os ajustes dos rendimentos de aplicação financeira mantida no exterior, ganho de capital realizado no exterior e os resultados das filiais, sucursais, controladas e coligadas no exterior, antes de descontado o imposto pago no país de origem. Também deverão ser acrescentados outros rendimentos, tais como juros e aluguéis. Em relação aos resultados de controlados no exterior, deve ser observado que o ajuste ele deve ser registrado em subcontas da conta do investimento, referente ao resultado contábil do ano. E os prejuízos acumulados ou gerados no período, eles só podem ser compensados com os lucros apurados nos períodos subsequentes referentes a essa mesma entidade. Há também a possibilidade, até 2022, de realizar a consolidação dos resultados apurados no exterior referente a todas as controladas que a empresa tem lá no exterior. Há também a possibilidade de diferimento pelo prazo de 8 anos da tributação dos resultados apurados no exterior. Ainda referente às controladas, deve ser observado que o lucro, na verdade, ou o resultado, ele deve ser ajustado assim que for disponibilizado o mesmo para a controladora aqui no Brasil. E considera-se disponibilizado quando a controlada lá no exterior apura o balanço. Já no caso das coligadas, deve ser seguidas as mesmas regras, referentes ao controle em subconta, referente também ao oferecimento da tributação. No entanto, na coligada, tem a possibilidade de registrar o lucro com base no regime de caixa, ou seja, apenas quando a controladora aqui recebe o resultado lá do exterior. O próximo item diz a respeito dos prejuízos fiscais. Bom, conforme a legislação, os prejuízos fiscais apurados pela pessoa jurídica, eles podem ser utilizados para compensar os futuros lucros apurados em períodos subsequentes. No entanto, claro que a compensação em períodos subsequentes fica limitado a 30% do lucro auferido no período corrente. E os prejuízos, eles devem ser controlados na parte B para que assim possam ser usados em períodos subsequentes. É importante destacar que, quando for apurado prejuízo operacional e prejuízo não operacional no mesmo período, eles devem ser segregados e controlados de forma separada na parte B. Isto porque os prejuízos não operacionais somente se compensam com futuros lucros não operacionais. Dito isso, consideram-se como resultados não operacionais basicamente os oriundos de transações com bens dos grupos de contas do ativo imobilizado e intangível. Importante ressaltar que, em relação aos prejuízos fiscais
apurados na atividade rural, deve ser observado que não há trava nos limites dos 30%, porque esses podem ser usados integralmente com lucros apurados em períodos subsequentes. Claro, observado o prejuízo que se tem acumulado lá na parte B do LALUR. Em relação a prejuízos fiscais não operacionais, deve ser observado que estes só podem ser utilizados para compensar com lucros apurados da mesma natureza em período subsequente, ou seja, somente com lucros não operacionais. Importante destacar também que a legislação traz algumas hipóteses de restrições com relação à compensação dos prejuízos fiscais. Por exemplo, a pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais se, entre a data da apuração e da compensação, houver ocorrido cumulativamente modificação de seu controle societário e do ramo de atividade. Agora, a título de exemplo, mostramos um quadro resumo onde pode-se ver os controles a serem realizados com relação aos prejuízos fiscais não operacionais. Na primeira hipótese, a empresa apurou um lucro real de R$ 50, sendo que ele é composto por um lucro da atividade de 170 e um prejuízo não operacional de 120. Nesse caso, não há nenhum prejuízo fiscal não operacional a ser controlado, porque o prejuízo não operacional ele pode ser utilizado integralmente para bater o lucro da atividade apurado no mesmo período. Essa é uma exceção que se pode utilizar o prejuízo não operacional com o lucro da atividade da empresa. Na segunda hipótese, temos ali um prejuízo de R$ 200, sendo que ele é composto por R$ 20 da atividade e um prejuízo não operacional de 180. Nesse caso, o prejuízo não operacional a ser controlado na parte B é de 180 e o prejuízo operacional é de R$ 20. No último caso, no item 3, temos um lucro real de R$ 60, sendo que ele é composto por um lucro operacional de 240 e um prejuízo não operacional de 300. Nesse caso, todo o lucro real, ou prejuízo do período, ele deve ser controlado na parte B como não operacional. Boa tarde aí. Vou continuar o curso aí da Aspectos Contábeis e Fiscais no encerramento do balanço, Faço parte do quadro da empresa CCA, Manuel Klaus, e vamos iniciar ali nas subvenções para investimento. A Lei 12.973, o artigo 30 lá, que diz o seguinte: as subvenções para investimento, inclusive por meio de isenção ou de redução de impostos, concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e a doações feitas pelo poder público, não serão computados para fins de determinação do lucro real, desde que sejam registrados na reserva de lucros a que se refere o artigo 195-A da Lei das SA. Na realidade, isso aqui é a Lei Complementar 160, que alterou a 12.973 ali. Somente poderá ser utilizada essa reserva, que vai ser 195A, para fins de absorção de prejuízos, desde que anteriormente as demais reservas de lucro, exceto a reserva legal, já tenham sido totalmente absorvidas, ou aumento de capital social. Vamos ver o Reintegra. O Reintegra foi criado para fins de dar um retorno aos empresários da área de exportação daqueles resíduos do PIS e COFINS. Ali foi criado o Reintegra. Iniciou com 3%, passou para 2%, para 1% e agora está com 0,01% a alíquota de recuperação desses valores, que basicamente é de pouca expressividade. Essa receita que será gerada nesses valores aí do Reintegra poderão ser excluídos da tributação para fins do imposto de renda e da contribuição social, bem como do PIS e COFINS também não fazem parte da base. A Lei do Bem, a Lei 11.196, criou alguns incentivos de inovação tecnológica. No seu artigo 17, lá onde fala das empresas em geral, diz o seguinte, que a dedução para efeito do lucro líquido de valores correspondente à soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesas operacionais pela legislação do imposto de renda. Redução de 50% do IPI
depreciação integral do próprio ano da aquisição de máquinas, equipamentos e aparelhos e instrumentos novos destinados à pesquisa e desenvolvimento da inovação tecnológica para efeito de apuração do imposto de renda e contribuição social. A amortização acelerada mediante dedução como custo ou despesa operacional no período de apuração que se forem efetuados os dispêndios relativos à aquisição dos bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológicas e desenvolvimento de inovação tecnológicas, classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito do imposto de renda. O artigo 19 dessa mesma Lei do Bem diz o seguinte, que o valor correspondente a até 60% da soma dos dispêndios realizado no período de apuração com pesquisa e tecnologia, desenvolvimento e inovação, podem ser excluídas do LALUR, para fins de imposto de renda e contribuição social. Esse valor de 60% ele pode chegar a 80% dos dispêndios em função do número de empregados de pesquisas contratados pela pessoa jurídica. Então, é um benefício que tu ganha, além da despesa, o 100%, ganha mais 60% de exclusão, ou chegando até 80%, depende do número de pesquisadores. A exclusão de que trata esse artigo fica limitada ao valor do lucro real e da base de cálculo da contribuição social, antes da própria exclusão, vedado o aproveitamento de eventual excesso do período de apuração posterior. Ou seja, que na realidade se a empresa tiver um prejuízo, esse benefício ele não é aproveitado. Por quê? Porque tu não vai poder controlar na parte B, então todo o teu gasto, esse ali tu não vai buscar de volta 60% ou 80%, pois há essa limitação aí. Já na mesma Lei do Bem, lá no artigo 26, lá, ele fala das empresas de informática. As empresas de informática podem utilizar 160% dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa e desenvolvimento tecnológico para fins de exclusão do lucro real e da contribuição social, do LACS. Pode excluir 160%. Essa dedução pode chegar até 180%, desde que a empresa comprove um número maior de pesquisadores contratados. Ou seja, a cada contratação de pesquisadores, a empresa vai aumentando o percentual de 160% até 180%. A partir do período de apuração que ocorrer essas deduções, por lógica, a depreciação ou amortização relativa a esses dispêndios, conforme o caso registrado na contabilidade, deverá ser adicionado ao lucro líquido, para efeito de determinação do lucro real, já que, como nós já jogamos 180 de exclusão, adicionamos a parte da depreciação desses valores aí. Agora vamos falar um pouco dos incentivos fiscais, as deduções de incentivos fiscais aí. Na tela vai vir o quadro, o resumo, onde podemos verificar o quê? Os limites individuais, os limites globais de cada deduções que nós podemos realizar diretamente no imposto de renda, pessoa jurídica, do anual ou trimestral. O PAT que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, o nosso limite é 4%, o global é 4% também. O PAT, na realidade, é o custo fiscal vezes o custo efetivo, que vai ser 15% vezes o custo efetivo e limitado aos 4%, que é o individual, ou o global, que são os mesmos percentuais. A atividade cultural, ela tem um limite ela tem dois artigos, o 25 e 26, que é dedutíveis, só que tu fica limitado a 40% e 30% do valor do patrocínio, e limitado a 4% também. Tem as doações de patrocínios projetos especiais do artigo 18, esses são não dedutíveis, o artigo 18 não é dedutível, só que tu pode também usar, abater diretamente do IR a pagar, 4%. O audiovisual, que é um investimento, tu compra umas cotas lá do investimento, tu pode excluir esse valor e abater diretamente do imposto de renda 3%. Só temos que tomar um cuidado que se nós usar 4% de uma doação de cultura,
não há como usar os 3 do audiovisual, porque nosso limite global é 4%. Assim, nós temos que pegar, se quisermos fazer 2 doações, teríamos que botar 2% de cultural e 2% de audiovisual, que dá o global de 4. Ou 3 mais 1, que também dá 4, ou um ou outro apenas. A atividade desportiva, que também é uma despesa não dedutível, diretamente pode abater 1%, tanto no global como no individual, tá? É 1%. O Fundo Nacional de Idosos também é limitado a 1% do imposto de renda de 15%. E o global também é 1%. Já o Fundo de Direitos de Criança e Adolescente, ficamos também limitado a 1% e o global 1%. Então, atualmente, a única preocupação que nós temos que cuidar, o global, se refere-se a atividades culturais e audiovisuais, que somando os dois dá 7% e nós só podemos usar até 4%. Vamos ver agora o preço de transferência. O preço de transferência, embora nós só vamos dar uma analisada para fins de aspectos contábeis e fiscais, já que vamos ter um curso distinto sobre esse tema, vamos ver só os principais efeitos lá no nosso balanço, nosso encerramento de balanço. A legislação se encontra na Lei 9.430 e 9.959, artigo 18 a 24, e a Instrução Normativa 1.312 de 2012, em vigor desde 1997. Em 2013, com a Instrução Normativa 1.312, ali, houve algumas alterações, vamos dizer assim, mais relevantes, que mudaram alguns cálculos do próprio preço de transferência. Então vamos ver o que consiste o ajuste de preço de transferência. As regras de preço de transferência são aplicadas para evitar que empresas brasileiras usem suas vinculadas ou coligadas do exterior para sonegar impostos. Na verdade, as regras do preço de transferência visam verificar se as pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil estão ou não praticando subfaturamento de suas exportações, né, vendendo abaixo do mercado, ou majorando seus custos de importação, ou importando valores majorados. Assim, com pessoas físicas ou jurídicas vinculadas e domiciliadas no exterior. Constatada a prática do preço fora dos padrões, as diferenças apuradas devem ser adicionadas para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social. Está obrigado a observar as normas de preço de transferência efetuadas operações de importações, exportações e de empréstimos. Pessoas físicas ou jurídicas vinculadas ao domicílio no exterior, pessoas físicas ou jurídicas, inclusive não vinculadas, domiciliadas em países com tributação favorecidas ou privilegiadas, ou seja, aquelas que não tributam a renda ou cuja tributação é inferior a 20%. O que podemos considerar como pessoa vinculada? A matriz desta, quando domiciliada no exterior, a sua filial ou sucursal domiciliada no exterior, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cuja participação societária no seu capital social caracteriza como uma controladora ou coligada, né, na forma do artigo 243 da Lei das SA, no parágrafos 1º e 2º. As pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que seja caracterizada como sua controlada ou coligada, no mesmo artigo 243. As pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, quando esta e a empresa domiciliada no Brasil estiver sob controle societário ou administrativo comum, ou quando pelo menos 10% do capital social de cada uma pertence à mesma pessoa física ou jurídica. As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior que sejam associadas de forma de consórcio, condomínio, conforme definido na legislação brasileira, em qualquer procedimento. Né? A pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior que goza de exclusividade como seu agente, distribuidor ou concessionário para a compra ou venda de bens, serviços ou direito.
Ou seja, se, por exemplo, nós exportamos para a Europa, para os Estados Unidos, e lá nós temos um agente, um distribuidor único lá, que faça toda, nós teríamos que fazer o preço de transferência, pois ele seria um agente ou um distribuidor, vamos dizer assim, exclusivo, tem uma exclusividade no nosso produto, então seria considerado como uma pessoa vinculada. E no preço de transferência, nós vamos ver o seguinte, há métodos para fins de importações e há métodos para fins de apurar as exportações. São basicamente 5 métodos para importações, né, que está na Instrução Normativa 1312, dos artigos 8º a 16, que tem os métodos ali bem explicados, que são basicamente os métodos seguintes aqui, ó. O método dos preços independentes comparados, os métodos do preço de revenda menos o lucro, o PRL, o método do custo de produtos mais o lucro, o CPL, e o método do preço de cotação na importação. O método de preço da cotação na importação é os commodities, basicamente. Tá? Já nas exportações, o método de apuração são basicamente 5, né? Que é do artigo 30 da Instrução Normativa 1312 até o artigo 34. Existe o PVEX, que é o método do preço de venda nas exportações. Existe o PVA, que é o método de preço de venda ao atacar nos países de destino diminuído do lucro. Existe o método do preço de venda a varejo no país de destino diminuindo do lucro, o PV. Existe um método de custo de aquisição ou de produção, mais o lucro, que é o CAP. E existe do método commodity, que é o PSEX, que é o método de preço sob cotação de exportação. Temos que ter um cuidado que nesse método do PSEX ali, o cálculo é dividido pela média diária lá da cotação do bem ou direito sujeito ao preço público da mercadoria. Então, cada operação tem que analisar por operação por operação, para apurar se há ou não o preço de transferência. Esse é um cuidado que tem que ter agora no commodity. A escolha do método do preço de transferência ela é irretratável. Tu escolhe ela no ano e deve seguir para todo o ano. Os juros, que também pode ser uma transferência internacional de renda, também é alvo do preço de transferência. Os juros pagos ou creditados a pessoas vinculadas quando decorrente de contrato não registrado no Banco Central, somente serão dedutíveis quando a taxa LIBOR mais 3% de spread sejam, vamos dizer assim, efetivados na contratação. Acima disso aí, a despesa seria indedutível, porque eles considerariam como um excesso no preço de transferência. No caso de mútua, com as pessoas vinculadas do exterior, lá, deverá conhecer a receita financeira correspondente à operação, no mínimo o valor que apuramos no artigo anterior, né, da medida provisória 563, que é o quê? LIBOR mais 3% de spread. No caso de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão admitidos juros determinados com base na taxa registrada. Então, quando for enviar um dinheiro para o exterior ou receber, a taxa que estiver registrada ali é que deve ser utilizada para fins de receita financeira ou despesa financeira. O outro item aqui que a gente comenta em todos os cursos, mas é só para bem rapidinho, é o bônus de inadimplente fiscal. Aquele 1% que se ganha por pagar tudo em dia, está tudo, vamos dizer assim, 5 anos, não se enquadra em nenhum das seguintes hipóteses da Receita Federal: não ter lançamento de ofício, débito com exigibilidade suspensa, inscrição em dívida ativa, recolhimento ou pagamento em atraso, falta de uma entrega ou atraso de uma obrigação acessória. Então, eu nunca vi alguém utilizar esse benefício do artigo 38 da Lei 10.637, mas está lá. Existe, está lá, e é pouco utilizado. Outro detalhe que vamos comentar, né, aqui é o lucro presumido. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá manter
conforme o artigo 225 da IN 1700 de 2017, deverá manter a escrituração contábil no termo da legislação comercial, o livro de registro de inventário, no qual deverá constar o registro do estoque existente no término do ano calendário. Então, em 31 de dezembro, no mínimo, teria que ter o livro de inventário, né? Que pode estar dentro do ICMS, da EFD, do ICMS do IPI, escrituração digital. E empresas de prestação de serviço que não têm esse livro terá, então, que estar registrado na junta ou algum órgão que dê esse registro público ali, para manter o livro de inventário. Se caso contrário, ocorrerá um arbitramento desse ano ali, se não for apresentado ao fisco quando intimado. Né? Uma considerações finais aí desse lucro presumido, em face da opção legal adotar preferencialmente o regime de caixa para fins de tributação, né? No lucro presumido, sempre tentar usar o regime de caixa. Por quê? Não antecipa os tributos, nem faz com que sejam os mesmos recolhidos sobre eventuais inadimplências. Por exemplo, cliente não te paga, não paga imposto também. Permite a empresa que opere com limite de faixa máxima de faturamento o emprego de alguma medida para fins de planejamento tributário. Também, por exemplo, o seguinte, se tu fizesse por competência, chegaria a 80 milhões. Pelo regime de caixa, tu ficaria no limite de 78 milhões. Então, também tem que, o limite pelo regime de caixa também te ajuda a empurrar, às vezes por um ou 2 anos, a opção pelo lucro presumido. Um outro assunto é o LALUR, que hoje está dentro da ECF. Né? A partir de 2014, né, todo o LALUR, a obrigatoriedade do LALUR fica dentro da ECF, não há mais um livro independente à parte. Então, quando fizer a ECF, vai estar o LALUR. Só que, obviamente, que durante os trimestres ou mensal, para fins de controle, será realizado a memória de cálculo do imposto de renda e do LACS, para fins até de controle, de pagamento e preenchimento depois da ECF. Assim, terminamos mais esse curso aí da CCA Consultoria. Espero que vocês tenham gostado e ficamos para os próximos cursos e eventos. Tchau!